Então, essa é a definição do próprio número de Reynolds, né? E a gente sabe, né, que quando a gente escreve o número de Reynolds, né, efeito inercial sobre efeito viscoso, então a gente tem Reynolds igual ρ. Então, eu tenho massa específica, uma velocidade, aqui no caso a velocidade característica é o zero, uma dimensão característica, né? Então, aqui no caso aqui poderia ser o comprimento do aerofólio, por exemplo, a corda dele, né? Dividido por μ. Né? Então, efeito inercial, de novo, efeito inercial sobre efeito viscoso, certo? Ou seja, a inércia tende, né, a gente viu, tende a carregar tudo o mais rápido possível para cá. Ou seja, não dá tempo de eu sofrer essa espécie de difusão viscosa para cima e para baixo, né, de forma transversal. Por outro lado, a viscosidade tende a perturbar tudo que está para cima e para baixo, né, perturbando as camadas superiores e inferiores. Então, ela tende a aumentar o comprimento da camada limite. Então, o número de Reynolds, eu tenho alguma coisa que tende a afinar sobre alguma coisa que tende a aumentar a espessura da camada limite. Né? De forma, se a gente for fazer um diagrama numa placa, a gente vai ter alguma coisa que vai ser assim. Ó. Então, eu tenho aqui minha placa, né? Meu corpo delgado. Eu tenho aqui um escoamento que chega, o zero. E aí eu posso ter, né? Eu posso ter uma camada limite que pode ser mais fina. E aqui eu vou ter a perturbação do meu escoamento, alguma coisa assim, né? Ou que pode ser mais grossa, né? Então, para cima e para baixo, né? Ou que pode ser assim, ó. Vou desenhar aqui uma outra em vermelho. Então, essa outra daria alguma coisa assim. Certo? Então, essa daqui, ó, essa camada limite que eu desenhei aqui em azul, né? Eu teria o quê? Um Reynolds elevado em relação em vermelho, né? Elevado. Ela é mais fina, né? Porque eu tenho mais efeito, eu espero que eu tenha um efeito inercial mais importante, né? Do que a de cima, né? Então, esse aqui vai ter um Reynolds, eu vou pôr aqui, ó, baixo, né? Entre aspas, né? Certo? Então, quanto maior o número de Reynolds, né, mais fina é a espessura da minha camada limite. Né? Eu tenho mais inércia, eu dificulto essa perturbação das camadas superiores. Para um Reynolds mais baixo, eu tenho efeito viscoso relativamente mais importante do que para o Reynolds elevado, de forma que eu consigo perturbar as camadas superiores. Né? Então, a gente pode resumir isso da seguinte forma. Quanto, né, maior o número de Reynolds, quanto maior o número de Reynolds, menos espessa é a camada limite, ou mais fina. Então a gente pode pôr aqui, menos espessa é a camada limite. E a gente vai ver que quanto menos espessa é a camada limite, melhor funciona a teoria da camada limite, né? Porque a gente consegue separar melhor essa região viscosa da não viscosa. Então a gente vai ver algumas equações que a gente vai chamar de equações da camada limite e que elas funcionam muito bem quando essa região aqui é pouco espessa, né? Quando a minha camada limite é mais fina. Então, ó, quanto maior o meu número de Reynolds, menos espessa é a camada limite e eu já vou adiantar para vocês que melhor, né, é o funcionamento do que a gente vai chamar de teoria da camada limite. Certo? Então, por exemplo, nessa teoria da camada limite, a gente vai ver no que segue que eu não tenho o gradiente de pressão, que o gradiente de pressão
em Y, ele é desprezível. Ou seja, a pressão na parede seria a mesma pressão que eu teria, né, ao longo de toda a camada limite. Né? A gente vai falar disso ainda. Né? E é óbvio que isso funciona bem se a minha camada limite ela for, né, se ela for pouco espessa. Né? Tá bom. Continuando. Então, a gente vai definir um pouco mais o que é essa espessura. Tá? Então, vou fazer de novo o desenho aqui, porque aquele desenho está ficando meio bagunçado, mas eu pego aqui, eu imagino que eu tenho uma placa plana. A gente vai definir quem é essa espessura agora. Então, eu tenho aqui meu escoamento uniforme. E ele chega aqui numa placa plana. A gente vai começar falando de placa sem curvatura, tá? Depois a gente vai falar de placa com curvatura, de objeto, corpo rombudo. Então, a gente vai começar falando de corpo delgado. Ele é pouco espesso, né? E inicialmente aqui sem curvatura, como se fosse uma placa plana, tá? Uma chapa. Tá? No desenho não está bem uma chapa, mas era para ser uma reta aqui. Isso aí é... Eu não estou conseguindo desenhar direito aqui, tá? Mas é como se fosse uma placa. Né? E aí a gente sabe o que vai acontecer com esse escoamento. Né? Eu vou exagerar aqui, na verdade essa camada ela é mais fina que isso. Né? Mas a gente sabe então que eu tenho a condição de não deslizamento e eu tenho que encontrar a minha condição de contorno fora da placa. Então eu volto aqui a ter o zero. Aqui fora eu tenho escoamento potencial, aqui dentro eu tenho escoamento, né, rotacional, né? Não é potencial, eu tenho efeito viscoso, isso aqui que vai me dar arrasto. Né? Então, a gente costuma já escrever isso aqui com um U minúsculo, já estou adiantando. Esse U aqui é a função de y, por exemplo. Se eu chamar isso aqui, ó, y, x, a gente já está vendo que isso aqui é uma função de y. Né? Tá bom. E aí, a gente chama, eu vou pôr aqui em vermelho, ó, a gente chama isso aqui de delta. Essa é a espessura da camada limite. E é uma função de x, né? Porque o delta aqui ele é menor, ela vai crescendo, né? Então a gente vai ter, né, esse delta que é um delta de x. Ó. Delta de x. Então isso aí a gente chama de espessura da camada limite. Né? Então espessura da camada limite. Como é que a gente define? Então é difícil definir, tá? Porque eu tinha uma velocidade que a gente chama aqui de velocidade de corrente livre. De repente, essa velocidade de corrente livre encontrou um corpo sólido, aqui no caso é uma placa plana, velocidade nula na superfície da placa, pela condição de não deslizamento. Eu tenho que encontrar a condição de contorno no infinito, que é o zero, e então eu tenho esse gradiente que é bem alto dentro da camada limite, e é aqui que vão estar confinados os meus efeitos assim de atrito viscoso. Né? Tá bom. Quando que ocorre a camada limite? Porque essa transição é suave, ela nem sempre é fácil da gente encontrar. Então, para ser objetivo, né, ela é definida como lugar geométrico onde eu tenho dado valor. Né? Então, ela é definida, a gente vai dizer assim, eu vou pôr aqui para baixo, igual, né? A gente define ela, usualmente, como lugar geométrico. Aí fica mais, vocês vão ver que fica mais preciso, tá? Lugar geométrico, onde a velocidade aqui dentro atinge 99% da velocidade aqui de fora. Então, U é igual a 0,99 U zero. Agora, veja bem, né? É óbvio que esse delta ele vai ser diferente em cada lugar, porque aqui eu não tive tempo de de perturbar as camadas de cima. Então, o meu Uzinho ele vai chegar a 0,99 U zero mais abaixo do que aqui. Então, as coisas começam a se fechar aí, né? Então realmente a gente vê que delta é igual a um delta de x. Tá? Então é assim que a gente define o nosso delta. Tá? E a gente vai ver no que segue, eu já vou adiantar, que isso depende também se o escoamento é laminar ou turbulento. Né? Óbvio, o escoamento, né, quanto mais inércia, mais fino, então a gente vê que essas coisas dependem do tipo de escoamento também. Né?
Então, eu vou colocar aqui, ó, veremos no que segue. Tá? Então, a gente não tá... Isso aqui eu não tô impondo para vocês, a gente vai ver isso aqui, a gente vai encontrar. Veremos no que segue. Que, então, eu tenho essa relação, ó, delta de x sobre x, igual a 5,0 Reynolds de x elevado a meio. Né? Então, isso aqui para escoamento laminar. Então, isso aqui para uma placa plana, tá? Então, vou por aqui a placa plana. Tá? Então, isso aqui para escoamento laminar. Né? Que é escoamento, como é que a gente define escoamento laminar para placa plana? Né? Então, a gente diz aqui, ó, Reynolds de x menor que algo em torno de 10 a sexta. Tá? Então, Reynolds de x eu vou fazer ρ, o zero, são as grandezas características, ρ, o zero, x, a distância x que eu estou considerando, então depende de onde eu estou aqui, sobre μ. Tá? E, inclusive, tá vendo? Ele vai ser laminar até certo comprimento. Depois, ele não consegue mais respeitar isso aqui, né? Porque eu venho crescendo aqui conforme, né, eu estou migrando longitudinalmente. Tá? A gente vai falar disso. Então, a gente vai ter uma transição laminar turbulenta, porque Reynolds maior que esse valor, eu vou ter um escoamento turbulento, né? Uma camada limite turbulenta. Tá? Não vai ser mais laminar. E o meu delta de x sobre x vai ser igual a 0,16 sobre Reynolds de x elevado a 1/7 para escoamento turbulento. Então, o que a gente define como escoamento turbulento? Então, a gente vai pôr aqui, ó, Reynolds de x maior que algo em torno de 10 a sexta. Esses valores, a gente vai ver mais para frente, eles não são exatos, tá? Depende do tipo de superfície, né? E em relação ao que a gente vai ver mais para frente, subcamada viscosa, né? Então depende do tipo de escoamento, combinação de escoamento de superfície, né, da minha placa, para esse valor ocorrer, tá? Então não é bem assim, tá? E o que a gente considera, a gente vinha falando de Reynolds elevado, né? A gente continuar essas definições, né? Eu vou por aqui, ó. A gente falou, né, que a teoria da camada limite funciona bem para Reynolds elevados, né? Então seria bom também a gente definir um valor, né? O que é o Reynolds elevado? Então, usualmente a gente vai dizer que o Reynolds elevado, né, para funcionar bem isso aí, né, a gente tem um delta sobre x, que vai ser algo da ordem, né, de 10 a menos 2, ou menor que isso, né? Tá? Então é daqui para baixo. Tá? Certo? Então isso aí é o que a gente define como Reynolds elevado. Aí uma outra coisa que a gente vai ver, eu vou adiantar aqui, ó, observação, a gente consegue provar isso aqui, tá? Mas é só para já ir adiantando, tá? A gente consegue mostrar que na região da camada limite, ou dentro da camada limite, vamos posicionar. Então, quando a gente fala na camada limite, é dentro, né? É entre essa linha e a parede, né? A gente tem efeitos, vamos por assim, ó, efeitos de deslocamento na região externa desprezíveis. Efeitos de deslocamento da região externa desprezíveis. De forma que a gente tem um gradiente nulo dentro da camada limite, o dpdy igual a zero na camada limite.